Deus. A paz, amados. Amém. Uma pergunta que deve sempre entrar na nossa mente é: qual a real finalidade que Deus quer que nós aprendamos a sua palavra, né? É para aumentar o nosso conhecimento? Nós vimos no estudo, né? Que a Bíblia não foi escrita para aumentar o nosso conhecimento. A Bíblia foi escrita para nos fazer mais parecidos com Jesus. A Bíblia foi escrita para que nós tenhamos o endereço da nossa aproximação com Deus. Por quê, amados? Porque todo o propósito que Deus tem para o homem é salvá-lo. E qual é a nossa função de servos de Deus? Anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem vai ser salvo ou não, isso é um problema com Deus, porque nós não sabemos e nem podemos salvar. Mas ensinando a palavra de Deus, pregando as boas novas de salvação, nós vamos ter pessoas interessadas na salvação e vão aceitar. Nós, como servos de Deus, estamos nos preparando. E a igreja está sendo preparada. E para que a igreja está sendo preparada? Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Muitos dos nossos irmãos já partiram para a eternidade. Outros ainda estão conosco. Mas o que a Bíblia fala sobre essa bendita esperança da igreja? Porque qual é a esperança da igreja? Conquistar o mundo, fazer esse mundo ficar melhor. Digo uma coisa para vocês: infelizmente muita gente está achando que a igreja vai tornar esse mundo melhor. A Bíblia não diz isso. A Bíblia está ensinando claramente que o mundo já no maligno, Deus vai julgar este mundo, mas antes de julgar o mundo, Ele vai retirar a sua igreja. Então a igreja está se preparando, amados, não para tornar o mundo melhor. A igreja está se preparando para subir e ser arrebatada com Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Não se deixe iludir, nem enganar. Os irmãos que ficam assistindo a internet, estudando ou lendo, ouvindo mensagens da internet, estão muitas vezes sendo enganados, sendo iludidos por mensagens que levam a pessoa a querer fazer este mundo tornar-se socialmente melhor. Amados, isso não vai acontecer. A Bíblia não ensina isso, não mostra isso. Vamos ler a partir do versículo 13. De 1 Tessalonicenses capítulo 4, olha o que Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amados,
aí está claramente qual é a função, qual é o objetivo ideal da igreja. É estar preparado para esse encontro. Isso não vai ser aqui na terra, isso vai ser nas nuvens. Isso não vai fazer o mundo melhor. O mundo está piorando e vai piorar cada vez mais. Então eu não vou perder meu tempo mais olhando para as religiões. Eu vou gastar o meu tempo falando do evangelho de salvação. Os irmãos percebem isso? Por que eu falei no começo que a Bíblia não foi escrita com o propósito de nos fazer mais sábios, mais entendidos? A Bíblia foi escrita com o propósito de nos fazer mais parecidos com Cristo. Por quê? Somente aqueles que são... Porque parecido com Cristo é cristão. O verdadeiro cristão está preparado para sair e não para ficar. Está preparado, irmãos, para ser arrebatado e para a glória, e não para conquistar o mundo, e não para gozar o mundo, e não para fazer o mundo melhor. Cada alma que nós ganhamos para Jesus, nós mudamos a eternidade desta pessoa. Por causa do poder da palavra de salvação, quando a fé salvífica, que é introduzida na pessoa, no incrédulo, pelo Espírito Santo, faz com que ele entenda a situação miserável que ele está, de perdição e condenação, e ele então recebe a palavra, e ao receber a palavra de salvação, o incrédulo, mas não precisa que nós falemos que ele está perdido, que ele vai para o inferno, que ele precisa... Não, ele já sabe disso. Ele tem consciência de que ele é uma pessoa que não tem esperança. Mas se nós falarmos que existe uma esperança, que Jesus morreu por ele, que ele, aleluia, pode ser um salvo, pode gozar a salvação, se ele crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, os seus pecados serão perdoados, a sua vida vai mudar, não vai mudar a sociedade, a vida minha, a sua vida vai mudar. Então o lugar onde eu vivo, o lugar onde eu convivo vai mudar. Mas o mundo em si, a sociedade, a Bíblia diz que jaz no maligno. A mídia está na mão do maligno. Os meios de comunicação que hoje nós temos está dominada pelo maligno. E aqueles que muitas vezes entram no meio de comunicação acabam se corrompendo e também ficam na mão do maligno. Hoje, nós vemos televangelistas que estão tentando de qualquer forma fazer com que o povo use riqueza através de promessas de prosperidade, e as pessoas, que são milhares e milhares, acabam aceitando isso, e o verdadeiro evangelho que confronta o homem com o seu pecado, com o seu destino eterno de destruição, de morte eterna, de separação de Deus, está sendo deixado de lado, porque isso pode ofender o ouvinte, e ele pode não querer mais nem ouvir o meu programa, e também não vai mais cooperar comigo, então vai faltar dinheiro para me pagar a programação, que é muito caro. E é por isso que as pessoas só fazem promessas de prosperidade, de ganho, de conquista, de vitória. Por quê? Porque aí as pessoas gostam e ficam animadas, o seu ego fica para cima, a sua autoestima fica lá nas nuvens, e a pessoa então coopera com alegria, porque esse pregador é um pregador de Deus mesmo, porque está me prometendo tanta coisa. Só que o tempo passa, e a pessoa vê que não aconteceu as promessas, então vem a decepção, e a decepção faz com que a pessoa fique com raiva, ou até abandone a igreja, abandone a fé, e venha a se tornar mais perdido do que antes. Então a Bíblia, ela foi escrita para um conhecimento de que o homem precisa se arrepender dos seus pecados, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, ser salvo, e aí então esperar, se preparar para esse encontro. A igreja está sendo preparada para esse encontro. Por que que a nossa igreja insiste em dar estudos bíblicos, em dar seminários bíblicos, em dar o curso de teologia? Para que
cada crente da nossa igreja esteja conscientizado, conhecendo a cada palavra da Bíblia que nos leva mais perto de Cristo e nos prepara para a sua vida. Separar-se do mundo, separar-se do pecado. A Bíblia nos orienta: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia também fala, João, escrevendo as suas epístolas, diz: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, enganamos-nos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Jesus Cristo, amados, temos a salvação, a garantia da vida eterna. E é isso que as pessoas precisam conhecer. As pessoas não precisam saber quem foi Paulo, quem foi Pedro, quem foi João. As pessoas precisam saber que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar. E foi sobre ele que João escreveu, que Paulo escreveu, que os apóstolos escreveram, que os profetas escreveram, que o Pentateuco escreveu, quando Moisés escreveu, tudo apontando e mostrando Jesus Cristo. Nós nos perdemos em discussões teológicas, querendo cada um mostrar mais conhecimento que o outro, cada um mostrar mais que sabe mais do que o outro. Isso, amados, a Bíblia chama de perdição, porque quem sabe muito mais do que você e eu é Satanás. Mas de que adianta todo esse conhecimento se não há obediência à palavra? Portanto, amados, traz mais condenação para aquele que conhece e não obedece. Então, o conhecimento da palavra sem a obediência traz maldição. Mas o conhecimento da palavra com a obediência e a submissão traz salvação. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. E é por isso que esse encontro que está aqui em 1 Tessalonicenses, precisamos estar preparados para ela. Mateus 25, Jesus coloca aquela parábola das 10 virgens e ele mostra claramente que mesmo crentes, mesmo esperando, mesmo estando já na igreja, podem ficar para trás. Podem ser deixados porque não estavam preparados o suficiente para estar subindo. E qual era a qualificação para prosseguir, para entrar? Era estar preparado com azeite de reserva. Nós precisamos aprender a orar mais, a buscar mais, a vigiar mais, porque está chegando o momento do fechamento. A situação do mundo hoje nos mostra claramente que esse dia que está aqui está bem próximo. Esse dia onde ele diz aqui: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estamos vivos, nós seremos transformados. Será uma metamorfose instantânea. Em segundos, no abrir e fechar de olhos, nós vamos desaparecer desse corpo e aparecer num corpo glorificado, indo ao encontro de Jesus nos ares. Porque os mortos em Cristo estarão ressuscitando e nós, os vivos, sendo transformados e juntos encontraremos Jesus nos ares e aí estaremos, a Bíblia diz, para sempre com o Senhor. Aleluia! Que é melhor esperança que essa, mas? Então por que a igreja quer mudar o mundo? Por que a igreja quer mudar a sociedade? Ela não vai mudar, a igreja não vai fazer. O mundo odeia a igreja, porque o mundo odeia Jesus. O mundo odeia. Jesus falou: se odiaram a mim, vão odiar a vós. Se ouviram a mim,
também ouvirão a voz. Então, se o mundo nos odeia, mas vai nos ouvir, então vamos pregar o Evangelho, amados. Evangelho significa boas novas. Evangelho não significa condenação. Aqueles que ouvem a palavra do Senhor e vêm a Cristo são salvos. Mas aqueles que não ouvem estão condenados. E por isso, meus amados, vamos se preparar para esse encontro. Tem gente que já nem acredita nisso, amados. Sabe? Tem os sábios, segundo o mundo, não acreditam mais no arrebatamento. Não acreditam mais na volta de Jesus, visível. Né? Porque Jesus vem a primeira vez, não vai tocar na terra, vai ficar nas nuvens e nós vamos encontrar lá. A Bíblia é tão clara nisso. E a segunda vez ele volta com a igreja para julgar o anticristo e a besta do falso profeta, jogá-los no lago de fogo. E depois começa um milênio, onde vamos reinar com Cristo 1000 anos. Mas tem gente que já não acredita nisso. Ficaram tão sábios, tão entendidos, que sabem mais do que Deus. Sabem mais do que a Bíblia. Negam a palavra de Deus com a sua vida. E a Bíblia diz, eles conhecem a verdade, falam da verdade, mas negam a verdade com a sua vida. O proceder. Tem muita gente que conhece tanta Bíblia, mas não ganha ninguém para Jesus. Não prega o Evangelho para ninguém. A vida da pessoa não é o exemplo dos fiéis. Mas conhece a Bíblia, conhece a palavra, ensina. E daí? O que adianta isso? Se não tem fruto. A Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, o Senhor vai cortar. E vai limpar o galho que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Então, conhecimento da palavra sem frutos, sem obras, não é nada. Satanás também conhece mais do que nós, mas ele não consegue ser beneficiado por isso. Ao contrário, o conhecimento maior traz condenação também maior. Mas quanto mais conhecemos e obedecemos, nos submetemos, nos humilhamos, porque a pessoa, quanto mais conhece a Bíblia, você conhece uma pessoa que conhece a palavra de Deus quando ela é humilde. Porque a palavra de Deus, o verdadeiro conhecimento dela nos faz humildes, nos faz submissos, tira a arrogância do coração, tira a soberba da vida. Porque a palavra, amados, nos coloca no devido lugar. Mas o conhecimento intelectual, na mente, sem descer para o coração, nos faz arrogantes, soberbos e sem frutos. É como se fosse uma figueira, aquela figueira que Jesus viu, cheia de folhas, bonita, mas não tinha nada para oferecer, a não ser parecer que era. E por isso que Jesus fez que ela secasse. Então, amados, vamos produzir frutos? Vamos nos preparar para esse encontro? Isso que está aqui. Vocês estão aqui hoje. Nós estamos aqui. Se nós tivéssemos realmente, amados, uma consciência do que e para que nós fomos chamados, nós estaríamos procurando sempre trazer alguém junto conosco para a igreja. Mas nós nos acomodamos e nos desculpamos por causa do tempo, do cansaço, de tanta coisa. E deixamos de fazer aquilo que mais importante é na nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque se fizéssemos isso com mais vigor, com mais vontade, com mais desejo, o Senhor nos acrescentará. Aleluia, tudo que precisamos. Aleluia. Então nós vamos ficar até mais descansados do que estamos tão cansados de tanto trabalhar, de tanto fazer para que viver. E olha que o Senhor falou, um crente que se preocupa demais com o dia a dia, ele fica infrutífero. Os cuidados da vida e os prazeres do mundo sufocam a semente e a árvore não dá fruto. Então, amados, é um alerta para nós
Porque se nós estivermos assim, nós estamos nos preparando para a vida, nos preparando para o amanhã, nos preparando para ganhar, nos preparando para fazer alguma coisa, mas não estamos nos preparando para esse encontro que é o mais importante da nossa vida. Esse encontro que está marcado, que vai acontecer, e diz aqui, não vos enganeis. Olha, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então, amados, como vem Jesus? Quando ele vem? Como um ladrão. Então, o que nós temos que ficar atentos não é para tentar saber quando Jesus vem, mas é olhar os sinais da sua vinda, porque Jesus falou que daria os sinais e mostraria através de acontecimentos que próximo estaria a sua vinda. E hoje estamos assistindo e vendo nos noticiários que as profecias bíblicas que foram escritas para anunciar a vinda de Jesus estão praticamente todas elas cumpridas. O que falta agora? Expectativa. Mas Jesus disse que nesses últimos dias a fé de muitos iria esfriar. O amor de muitos, por se multiplicar a iniquidade. Aonde? Tanto fora como dentro da igreja. A iniquidade está se multiplicando. Mas a verdadeira igreja do Senhor Jesus, que é a igreja invisível, ela está pronta e se preparando para a chegada do seu Senhor. Glória a Deus. E eu quero estar nessa, eu quero que você também esteja nessa. Contado entre aqueles, aleluia, que Deus conhece o nosso coração e sabe do desejo que nós temos de encontrá-lo. E nesse dia que Jesus chegar, estamos preparados, porque vai desaparecer. Ninguém vai ver a não ser os que forem chamados para o céu. Vamos ficar em pé. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que nos dê essa graça de estarmos preparados para essa vinda gloriosa do Senhor. E deixe os sábios de segundo mundo ficarem com as suas teologias por aí. Deixe os sábios segundo mundo encherem você de tantas outras coisas, e a internet e as pregações deles que fazem tantas promessas infundadas. E vamos olhar para a verdadeira palavra de Deus e estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Ele está chegando e Ele quer encontrar a igreja preparada. Pai querido, Pai santo e eterno, em nome de Jesus Cristo, nós queremos nesta noite Te adorar, Te glorificar, porque Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário por mim e por nós todos. E nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, nós conhecemos pela Tua palavra que os nossos pecados foram perdoados. E o Senhor nos deu o Espírito Santo que habita em nós, que é o nosso mestre, que nos ensina, que nos leva a adorar Jesus e que está conosco todos os dias. Te adoramos, Senhor, e perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a estar preparados para esse glorioso dia, essa bendita esperança da noiva, bendita esperança da igreja, do encontro com o seu amado, com o seu noivo. Ó Senhor Jesus, nós podemos dizer, como a Tua palavra fala, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, por essa bendita esperança da noiva. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja.